formação. A inveja. Hoje nós vamos falar sobre esse sentimento, essa atitude. Mas o que é a inveja mesmo? Teremos como base o livro de Francisco Fausto. Eu recebi esse livro de uma irmã na fé e achei tão interessante que trago hoje para compartilhar com vocês. Vamos começar por etapas. Essa é a primeira parte. Vamos refletir sobre, a fim de que possamos detectar em nós pontos que precisam ser extirpados ou mesmo percebermos a nossa caminhada no sentido ascendente da nossa santificação. Porque um dos males que atinge a humanidade é este, a inveja. Jesus foi entregue porque sentiram inveja da sua bondade, do seu amor. Ele foi levado, por causa da inveja, para o madeiro da cruz. Ao madeiro da cruz. Então, precisamos detectar aquilo que não vai bem para poder modificar, melhorar. Então, vamos começar. A inveja, ela não é alegre, ela é triste. O invejoso, no fundo, ele é infeliz. É como se fosse um vício, algo involuntário. É um sentimento involuntário que surge. O coração aí perde a capacidade de se alegrar. A tristeza toma conta e a alegria corre. Então, inveja, por definição, é a tristeza sentida diante do bem do outro. Podemos ficar tristes pelo que os outros são, pelo que eles possuem, pelo afeto que os outros demonstram ter por ele, pela alegria que demonstra ter pela vida, pelas coisas. Então nós vimos que a inveja é uma atitude, é um comportamento, é um sentimento pecaminoso negativo. Se a gente diz assim, o que é inveja? É um comportamento, é um sentimento, mas tudo primeiro tem que passar pela cabeça, pelo sentimento, para depois desembocar numa atitude, numa ação. Então, com a inveja também é assim, né? A inveja verdadeira, porque existe uma falsa inveja, mas a inveja mesmo é quase sempre inconformada. Ela leva o invejoso à amargura, a queixas, à ira, ao pessimismo. Na depressão e no complexo de inferioridade, a revolta, a competição, ódio, ao ponto de desejar ou provocar o mal. Tudo pode ficar mascarado. O invejoso, ele não se revela. É difícil, às vezes, detectar o invejoso. Quando ele é muito bem, quando ele é muito inteligente ou muito sagaz, ele mascara aquele sentimento, aquele comportamento. E nós vimos que a inveja, ela é inconformada. Ela não se conforma em ver que o outro tem aquilo que ela cobiça, que ela deseja. O invejoso, ele gosta da exaltação, ele tem amor à glória, ele tem ansiedade de derrubar o outro para se destacar, consome-se de ódio contra o bem. E no orgulho e na vanglória tem-se a raiz da inveja. Nós vimos aí que pecado nunca anda sozinho.
ele vem e com ele vem outros atrás. Então, quando nós percebemos que no orgulho, na vanglória, surge a inveja, nós precisamos, como Jesus disse, eu sou manso e humilde, buscar a humildade. E percebemos que a humildade é a capacidade de reconhecermos quem somos. Nós somos nada, um poço de misérias. Deus pega as nossas misérias, nos diz Luísa, para transformar estas misérias, que são matéria-prima, para as virtudes. Um homem virtuoso não foi um homem que não teve misérias. Um homem virtuoso foi um homem que aprendeu a colocar sua vida nas mãos de Deus e se deixar tocar por Ele. Ou seja, Deus vai transformando este barro que somos em um vaso, um belíssimo vaso. Mas para isso eu preciso me deixar transformar. A vanglória, o invejoso, a deseja. Ele procura não o bem, ele procura o brilho. Ele gosta de brilho, de brilhar. Então, ele não vai procurar o bem. Ele está querendo o destaque. É uma meta que está acima de tudo. Ele tem que vencer, tem que subir, se sentir superior aos outros. Se preciso, procura afundar o outro. Então, por isso que a inveja verdadeira, ela é muito, muito negativa, tanto para quem é o invejoso, como para o invejado. O fruto da inveja é a malícia. A maledicência, a malícia, a maledicência, na realidade, é a maledicência. A maledicência é a filha da inveja. Então, a inveja é a mãe e a filha é a maledicência. E a inveja é o refúgio dos infecundos. Então, Deus nos quer criaturas fecundas, filhos cheios da sua graça, do seu espírito. E quem se deixa invadir pela inveja e deixá-la crescer como se fosse uma planta, quando nós molhamos, irrigamos, damos adubo a uma planta, ela cresce. A inveja aqui vamos comparar com uma planta. Se eu adubar, molhar, dar sol, luz e calor, ela vai embora. O invejoso, ele sente necessidade de destruir com a língua, por isso que é a maledicência. E se pode com os atos aquele que o supera. Fala mal, suspeita, semeia insinuações, espalha acusações falsas, despreza ou ridiculariza. Então, se nós estamos tendo determinadas atitudes como estas, e queremos ser santos, nós devemos extirpar tais atitudes. O invejoso sempre focaliza o lado negativo. A inveja é uma serpente que vomita detrações e calúnias. Não é que esteja falando verdade. Às vezes pega um pontinho da verdade e ali envolve a mentira. Então a inveja não vem sozinha. Olha quantas coisas nós já vimos de pecados. Orgulho, vanglória, maledicência. Aí vem as calúnias, né? Vem as falsas acusações, insinuações. Ridiculariza o outro, começa a falar mal, fofocas. Olha quantos pecados.
Então, detrações são os mexericos, as fofocas. Então, vamos ver. A inveja também dá um outro fruto. Além da maledicência, ela dá um outro fruto, que é a má competição ou competição vaidosa, nos diz o autor. Então, a competição vaidosa, ela é ambiciosa. É como se fosse você estivesse num ringue. Então, ali vale tudo. Vale fofocas, conchavos, vale disputas negativas, né? Vale sentimentos baixos, vale de tudo para poder superar o outro. Mas existe também uma competição que é boa, que é leal, força, que gera uma força positiva. Porque, por exemplo, alunos que se admiram. Quando eu admiro alguém, eu estou admirando alguma virtude, algum dom, algo de positivo naquela pessoa. Então não é inveja. Eu acho bonito. Eu gostaria até de ser como aquela pessoa, porque eu admiro. Não estou querendo derrubar o outro, não estou querendo passar a perna no outro, não estou querendo destruir aquilo que o outro tem, mas eu admiro. Então, quando nós admiramos, uma forma de impedir que a inveja cresça dentro de nós é abençoar. Abençoar. Mesmo que às vezes dentro de você esteja uma luta entre escolher o bem ou o mal. Você abençoa, mas na realidade é uma benção pela metade. Mas você está abençoando. Você está abrindo uma porta positiva na sua vida e na vida do outro. Porque quando você cobiça, inveja, uma inveja negativa, você não dá espaço à admiração e você projeta o quê? Algo negativo, que é destruir aquilo que o outro tem. Então, o autor nos diz, quando há uma competição positiva, exemplo, no esporte, no trabalho, nos estudos, na vida espiritual, todos crescem. Todos crescem, porque quando eu olho o outro, eu me inspiro no outro, admiro aquilo que ele faz, eu digo, eu quero fazer igual o outro superior. Então, quando é uma pessoa que reza muito, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que busca se aprofundar no seu crescimento espiritual, ela está apontando para outras pessoas o que? Venham, façam muito mais, busquem também. Quando é uma pessoa que estuda, uma pessoa estudiosa, inteligente, que se dedica ao seu trabalho, ao seu estudo, ela está dizendo, apontando consciente ou inconscientemente para os outros o que ela não precisa falar. Ela está indicando o que? Venham, façam o mesmo ou superior, porque todos ganharão. O bem sempre é bem. Então, quanto mais nós nos dedicarmos e fizermos, tudo o que fizermos for no sentido positivo, gerar o bem, é uma mão dupla. Vai e vem. Ninguém vai perder. Todos irão ganhar. Uma sociedade onde há uma competição leal, positiva, todos crescem. E tem outra, né? O autor mostra aqui uma frase, duas frases bem interessantes, que nós devemos parar aqui e fazer uma reflexão. Toda vez que um amigo meu faz sucesso, eu morro um pouco. Por que será? Será que eu não estou me dedicando e aí eu acho que o sucesso do outro é uma questão só de sorte? Não. Às vezes o outro é muito batalhador, está buscando, está estudando, está trabalhando, está fazendo a coisa certa. E o outro que está só olhando está parado, está achando que cai do céu. Não. O esforço tem seu prêmio no final. Se a pessoa estudou, se esforçou, é uma consequência. Então, não basta ser bem-sucedido, os outros também precisam fracassar. Tá? Então, eu fico apostando no fracasso do outro, fico ali,
desejando, tu vai cair, você vai se dar mal, eu só estou esperando. Não é assim. Quem caminha rumo à santidade precisa ver que esses pontos precisam ficar para trás. Então, vamos ver outro fruto da inveja. O ódio à bondade. Tem ódio. Esse tipo de inveja é diabólica. Então, esse aí chega ao ápice, né? O ódio à bondade. Então, neste ponto aí, o invejoso busca provar que a santidade não existe. Por exemplo, uma pessoa que busca a santidade, um santo. Quantos santos sofreram calúnias, difamações, perseguições pelo fato de quê? De serem bons, de fazerem o bem. Jesus fez o bem e foi tão perseguido e chegou até ao ponto que nós já sabemos, morte. E aí a gente vê que esse tipo de inveja é terrível. Uma das provas de que aquela pessoa está no caminho de santidade é a magnitude da ira que provoca entre os que a rejeitam. Então, esse tipo de inveja é o quê? Sente-se que os valores são coisas boas. Ah, é muito bom. Ser paciente, tranquila, é muito bom. Ser bom, mas não quero para mim. O invejoso, não quero. Mas se sente incomodado, persegue, impede que o outro avance e faz de tudo para atrapalhar. Odeia a verdade e o bem. Em Mateus 27, 27, versículo 27, 18. Tinha entregue Jesus por inveja. Nós sabemos que Jesus foi entregue por inveja. Em Tiago 3, 16, nós vimos o que? Essa frase que vamos analisar agora. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, onde a inveja e a ambição egoísta leva com elas o que? Confusão e toda espécie de males. Então, nós precisamos correr. Em Provérbios 14, 30, nos diz o quê? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, mantenhamos o nosso coração repousados em Cristo Jesus, para que possamos produzir frutos de santidade. Prosseguindo, existe também uma inveja do mal. A gente inveja, às vezes, o bem que o outro tem, as virtudes, os dons, as questões materiais que o outro consegue, a inteligência do outro. Mas também existe uma inveja do mal. É a inveja, a esperteza maligna e a dos vícios, dos que são piores do que eles. Então, inveja-se, aquele ali usou de esperteza, se deu bem, ou que inveja. Ou seja, é uma inveja má. Está invejando o mal e quer fazer igual ou pior. Tem até inveja do que foi adquirido, conquistado pelo outro, sabendo que o outro utilizou meios que não foram meios positivos. Tem inveja. Essa é a inveja má. O invejoso comum, normal, aquele normal, acredita que a felicidade está na casa do outro. Então, o jardim do vizinho é melhor, o carro do vizinho é melhor, a casa do vizinho é melhor, a mulher do vizinho é melhor. O vizinho, tem isso, tem aquilo e é melhor do que o meu. A lógica do invejoso é esta. Se eu tivesse o que o fulano tem, seria feliz. Será? Nos pergunta o autor do livro. Será
que nós seríamos felizes? E aí eu lanço outra questão. Para que eu quero ter aquilo que o outro tem? Para competir saudavelmente? Ou para competir de forma negativa? Para me sentir o tal, passar por cima do outro, dizer, olha, eu sou melhor do que você, eu tenho mais do que você. Para quê? Para pisar. Então, precisamos parar e pensar. E temos que ter muito cuidado com o vício da comparação. O verme da inveja perde-se na felicidade do outro, ele se perde. Ele não consegue entender porque o outro tem, como tem e ele não tem. A comparação é terrível. Nós precisamos perceber que cada alma é uma alma, cada ser humano é um. Deus chama cada um a uma missão, a uma vocação. E cada alma tem um tipo de relacionamento com Deus. Então nós precisamos ver por que fulano consegue isso. Porque às vezes tem um porquê. E eu não preciso me comparar com o outro. Eu tenho que correr desse vício. De me comparar. Olha, fulano tem um sapato melhor do que o meu. Fulano estuda numa escola melhor que a minha. Fulano tem isso, fulano tem aquilo. Basta. Como nós devemos aprender a escapar da inveja. Como escapar dela? Então vamos ver alguns pontos. Ter um espírito de gratidão. Estarmos gratos pelaquilo que somos, pelaquilo que conquistamos, pelaquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente quer colocar uma culpa em Deus que é nossa. Eu não me esforcei o bastante para ter mais. Então aquilo que eu conquistei até aqui, eu preciso ser grato. Ter um espírito de fidelidade. Cultivar e valorizar o que temos. Valorizar. E não depreciar e achar que o outro tem melhor. E mesmo que o outro tenha melhor, esteja contente com aquilo que você tem para que a paz habite no seu coração. Estejamos dispostos a ter um amor generoso. Nos façamos fontes de alegria para o outro. Nas Escrituras, o Senhor nos chama, o quê? Nos diz mais alegria em dar que em receber. O invejoso só quer para ele. É difícil o invejoso estar compartilhando, estar dando, sabe? Ele só quer para ele. Bem-aventuranças. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que praticam bem. Sejamos bem-aventurança para o outro, felicidade verdadeira para o outro. Tem um espírito de bênção também, abençoar o que o outro tem, se abençoar. Tem gente que se auto-condena, se amaldiçoa em palavras, em gestos. Quando Jesus nos diz vigiar e orar, é isso, eu preciso me vigiar. Porque não adianta eu estar com o terço na mão, não adianta eu realizar uma série de orações se eu não vigio o meu comportamento, a minha conduta, o meu progresso espiritual, se eu não reflito no que acontece na minha vida, não vai adiantar nada. Eu vou continuar com os mesmos vícios, com os mesmos comportamentos e nada vai ser transformado. Eu vou continuar com uma caricatura de convertido, de santo. E eu não quero caricatura. Deus não quer caricaturas. Deus quer imagens e semelhanças curadas, perfeitas, como Ele. Continuando.
O invejoso, ele calibra. Ele gosta de calibrar. Né? Encher. O que é que ele calibrar? O pneu está vazio, vamos calibrar. Então ele se acha bem, ele está por cima, quando ele vê que ele está lá no alto, no topo. A calibração está ótima. Mas a sua mentalidade, né? Por que ele acha só que ele está bem só quando ele está no alto? Porque a sua mentalidade é uma mentalidade de falta, de débito, de déficit. Somente pensa no que falta, ele só olha e olha numa perspectiva de falta. A vida para ele é incompleta, é devedora, deveria ter dado mais a ele, não deu. Então, de tristeza, de amargura, ele leva essa vida. Ele menospreza a sua porque ele considera a sua vida frustrada. E o antídoto para este comportamento é o quê? É a caridade. E o Senhor nos mostra o quê? A caridade. Por quê? Porque eu vou me dar. Eu vou dar aquilo que eu consigo produzir com o meu trabalho, com o meu estudo. Eu vou dividir com o outro. Na divisão, no compartilhar o que sou, o que tenho, eu vou ser muito mais feliz. Porque em 1 Coríntios 13, 4, o Senhor nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Então a caridade aqui, que é o amor, ele é paciente, ele é bondoso. Ele não tem inveja, não tem vanglória, não tem orgulho. Ele luta contra tudo isso para que o amor prevaleça. Por quê? Porque o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja, nos diz Provérbios 27, 4. Ninguém. Quem é o invejoso, coitado, está doente. Quem é o invejado está sofrendo também. Então é preciso a cura. E começa essa cura onde? Eu percebendo que algo não vai bem e buscando a solução. Porque o ressentimento mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. A inveja vai corroendo. Nos diz Jó 5:2. Então, quando o antídoto é a caridade, o amor, a caridade nos faz ver no outro aquilo de belo, de bom que ele tem, com a luz da alegria. E não como uma sombra que entristece. Reconhecer isto não é fácil. É preciso um trabalho interno. É preciso uma luta interna. E no Salmo 36, versículos de 1 a 3, nós vemos o quê? Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. O mundo nos diz inveje, cobice. E o Senhor diz não, faça o bem, porque a vida é muito rápida. E se a pessoa ficar gastando sua vida em ser uma pessoa invejosa, ela vai o quê? Ela vai conquistar o quê? Pó, nada. Então, lutar contra isso não é fácil. Reconhecer que é um invejoso não é fácil. Começar a valorizar as pessoas que estão junto de nós verdadeiramente
não é bajulação, não é hipocrisia nem mentira, mas perceber que o outro tem pontos positivos e valorizar esses pontos e louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do outro. Então precisamos ter admiração e ter esse desejo de imitar o bem. Então precisamos também ter esse coração agradecido a essas pessoas que realizam esses bens. Atos bons. Agradecer a Deus. Tudo isto concorre para que a inveja não crie raízes. Deixemos de nos concentrar nas críticas negativas e busquemos as coisas boas do outro. Porque todo ser humano tem um lado bom e um lado mau. Então, se esse ser humano ele vai trabalhando, se trabalhando, cada vez mais o mal vai dando lugar ao bem. Vamos terminar essa primeira parte, esse primeiro dia de reflexão, pedindo mesmo ao Espírito Santo que nos derrame o amor em plenitude, a caridade, que é bondosa, que é alegre, que é feliz, que é motivadora, e nos afastando completamente desta atitude, deste sentimento que entristece o corpo e que entristece a alma. Vem Espírito Santo e transforma todo o nosso interno. A paz de Jesus e o amor de Maria.